queridos irmãos, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Saldo Extra. Com certeza Deus vai falar poderosamente a cada um de nós, que as bênçãos do Senhor estejam conosco e tenhamos esse momento de instrução, de discipulado, de aprender a viver em paz com Deus, tendo fidelidade e gerenciando os recursos econômicos para a honra e a glória do nosso bom Deus. Nesse momento, eu gostaria de pedir que você incline seu rosto, nós vamos orar, vamos ter uma palavra de oração, pedindo que Deus nos abençoe na reflexão e no estudo da sua palavra. Pai de amor, nesse momento, queremos pedir a unção do teu Santo Espírito e ao abrir a tua palavra, tu estejas conosco, nos ensinando e fazendo com que a verdade da Bíblia esteja gravada em nosso coração. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar a leitura da palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 em diante. E diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar em humildade, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como ter abundância e escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, que interessante o texto que o apóstolo Paulo coloca aqui nessa passagem aos Filipenses. Ele diz que ele aprendeu a viver de maneira feliz e a se contentar nos momentos de fartura, como também nos momentos de escassez. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a se contentar nos momentos de tristeza, como também nos momentos de alegria. Então, o que vemos claramente no conceito paulino, aquilo que está aqui na palavra de Deus, é a palavra contentamento. E talvez, queridos amigos, queridos irmãos, essa palavra seja uma das mais difíceis de executar hoje dentro da nossa vida cristã. Por quê? Porque a base de muita desorganização nas finanças, a base de muita ansiedade, a base de muitos problemas e de muitas situações complexas tem a ver exatamente com a falta de contentamento. Dívidas, contas, inadimplências, situações difíceis, falta de paz, estresse, enfim, tantos problemas geralmente começaram com a falta de contentamento. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, se eu tivesse feito com que aquilo que eu queria comprar adiasse um pouco mais e me organizasse, talvez não estaria na situação que algumas pessoas se encontram no dia de hoje. Mas há outro problema que também está intimamente relacionado com a falta de contentamento. E quando há falta de contentamento, geralmente há outro problema chamado infidelidade. Sabem por quê, irmãos?
porque quando a gente não se contenta, nós acabamos tomando duas coisas que pertencem claramente a Deus. Quando você está em dívidas, uma das primeiras tentações que você tem é você não ser fiel a Deus na adoração financeira, nos dízimos e nas ofertas. E quando você não tem contentamento, o maior problema é que você não vai administrar aqueles recursos que Deus deixou para você administrar para que sejam uma bênção para a tua família. Quando há falta de contentamento, vai ter dívidas. Quando há falta de contentamento, vai ter situações complexas que vão desequilibrar tua vida financeira, tua vida familiar, tua vida matrimonial. Então, o problema do contentamento está ligado a muitas outras questões que eventualmente poderão afetar dentro da tua vida. Mas nesse momento, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de fidelidade. Obviamente, fidelidade e contentamento. Sabem que na palavra de Deus, irmãos, nós encontramos duas palavras para expressar o que é fidelidade. Como a palavra de Deus foi escrita basicamente em dois idiomas, no hebraico e no grego, também foi escrita em aramaico, mas a maior parte foi no hebraico mesmo e no grego. Há dois conceitos que se desenvolveram na Bíblia para expressar a fidelidade. Para os judeus, a palavra fidelidade era uma palavra hebraica chamada emuná, que significa andar no caminho reto. É você não se desviar nem à direita e não se desviar à esquerda. É dizer a verdade. Isso expressa o conceito da fidelidade para uma mente hebraica. Já para a mente judaica grega, quando se escreveu o Novo Testamento, a palavra fidelidade foi relacionada com a palavra fé. A palavra fidelidade vem traduzida da palavra grega pistoteta, uma palavrinha um tanto assim complexa, mas que deriva da palavra piste, que é fé. Ou seja, para um judeu que vivia no tempo do Novo Testamento, a palavra fidelidade tinha a ver com fé, com confiança, com estar amparado nos braços de Deus e saber que eu posso confiar no Senhor. Então, na Bíblia, quando encontramos a palavra fidelidade, nós encontramos alguns conceitos interessantes. É andar de maneira reta, é não se desviar nem à direita nem à esquerda. Estar em fidelidade é dizer a verdade e atuar com justiça. Ao mesmo tempo, fidelidade tem a ver com confiança, com ter fé em Deus, em acreditar minha vida na palavra de Deus. E então, viver em obediência, porque eu confio em Deus. Mesmo que eu não entendo, mesmo que eu não compreendo, mesmo que hoje eu não consiga enxergar algumas coisas, eu tenho fé e eu confio em Deus e vou ser fiel, porque eu estou amparado em seus braços de amor. Agora, a pergunta poderia ser então, mas pastor, é importante a fidelidade? Mas será que todo tipo de fidelidade serve? Sabem, queridos, de que há alguns tipos de fidelidade e que com certeza ninguém gostaria que alguém esteja vivendo perto de alguém que tenha esse tipo de fidelidade.
E vou exemplificar utilizando o matrimônio. Veja o seguinte: há pessoas que são fiéis a alguém por interesses. Então, a fidelidade permanece, a fidelidade está presente enquanto eu possa tirar alguma coisa da outra pessoa. É uma fidelidade que não é por amor, é uma fidelidade por interesse, é uma fidelidade por conveniência. Por outro lado, existe um segundo tipo de fidelidade, que eu acho que também não é a fidelidade que Deus espera de mim e nem de você. É a fidelidade por medo. Vejam que em nosso país, nessa pandemia, como aumentou a questão de o feminicídio. Mulheres que, de alguma maneira, morreram porque o marido se enciumou, o marido não aceitou o fim do relacionamento e então decidiu matar sua ex-esposa por causa de não aceitar isso. E o interessante é que muitas pessoas, sejam homens ou mulheres, mas predominantemente mais mulheres, são fiéis por causa de medo. Porque se eu não sou fiel, alguma consequência muito grave pode vir. Com certeza, queridos, esse não é o tipo de fidelidade que Deus espera em meu relacionamento com Deus. Eu não creio que Deus queira que eu apenas me relacione com Ele porque Ele me abençoa, porque um dia vou viver em um lugar que vai ter ruas de ouro e vou ter mansões. Então, que bom, é conveniente ser fiel a Deus, porque Ele vai me cuidar nessa vida e vou viver num lugar maravilhoso que é o paraíso, que é o céu. Certamente, Deus também nunca quis que nenhuma criatura dele o servisse por medo. Esse não é o tipo de fidelidade que Deus desejaria para mim e para você. Não é uma relação no medo que vai fazer com que eu possa servir melhor a Deus. Então, queridos, qual é o tipo de fidelidade que Deus espera de mim e Deus espera de você? Qual é o fundamento da fidelidade? Certamente, esse fundamento do tipo de fidelidade que Deus espera de mim e de você é a fidelidade que vem da motivação do amor. Eu amo e por isso sou fiel. Vocês lembrarão de São João, capítulo 14, versículo 15, quando diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que verdade mais maravilhosa, queridos. A fidelidade é consequência ou vem como motivação de que eu amo a Deus. E porque Ele me amou, porque Ele me resgatou, porque Ele morreu na cruz, é por isso que eu vou corresponder a esse amor maravilhoso de Deus, entregando minha vida, vivendo o emuná, lembra? Não me desviando, nem à direita, nem à esquerda, vivendo a verdade, andando em justiça. Esse era o conceito hebraico. E lembram do conceito grego? Confiando em Deus. Porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, queridos, há uma outra parte, e a parte final do nosso tema, nesse momento, é a fidelidade do povo de Deus no tempo do fim. Sabem que no livro de Apocalipse, capítulo 14, eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês. Vamos ler todos juntos.
Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Sabem, queridos, que essa expressão é tão interessante porque ela pode ser traduzida de duas formas. Ela pode ser traduzida como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E é uma expressão muito bonita, porque você diz, minha fé, minha confiança vão estar colocadas em Cristo. É nele que eu vou confiar. Então pode vir a Covid, pode vir os problemas financeiros, poderão vir as doenças, poderá vir, inclusive, a morte, mas eu vou confiar em Jesus. Mas a segunda maneira que você tem também de traduzir, e não está errado esse texto, é que você pode dizer da seguinte maneira: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Você já parou para pensar isso? O que significa ter a fé de Jesus? Sabe o que é viver a fé de Cristo na tua vida? Eu me lembro num momento que Cristo, provado, tentado no jardim do Getsemani, sacudido pelo inimigo, ele clama a Deus e diz assim: Senhor, Senhor, não aguento, não quero morrer, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, seja feita tua vontade. Ter a fé de Jesus, queridos, é exatamente essa. É exatamente isso. Jesus confiou no Pai. Foi um momento difícil, eu não enxergava nada. Os pecados do mundo inteiro estavam sobre ele, mas ele decidiu confiar em seu Pai e aceitar a vontade de Deus. Queridos, qual está sendo minha fé? Qual está sendo tua fé? Você está tendo a fidelidade de Deus? Você está tendo fidelidade em Deus? Ambas coisas são necessárias. Ambos aspectos são fundamentais. Porque, afinal, na grande crise do grande conflito, aquela crise que logo mais estará a vir, nós sabemos que nossa fé será testada ao máximo. Nós seremos provados até o último daquilo que se pode experimentar e provar. Mas há um detalhe, queridos. Há duas coisas. Quando uma pessoa, quando um aluno, quando um estudante entra numa prova, ele tem que experimentar sozinho essa prova. O professor não pode ajudar. Mas o mais impactante de tudo isso, que ao terminar a prova e se ele se dá bem, ele sai fortalecido da prova, sai com uma nota boa e pronto para superar outros obstáculos. Eu penso, queridos, que nessa prova que vem pela frente, que vamos ter que enfrentar, mas não sozinhos, mas com a bênção e o poder de Deus e a unção do Espírito Santo, vamos a permanecer fiéis e vamos estar prontos para superar esse mundo de dor e de pecado e viver com Cristo para toda a eternidade. Que coisa bonita, queridos. Pensar de que Deus está nos pulindo
Deus está nos burilando, Deus está fazendo aperfeiçoamento dessa joia que sou eu, que é você, e Deus está preparando para que nós possamos viver um dia para sempre no reino eterno. Queridos, está chegando o dia em que vamos logo mais ser buscados pelo Rei da Glória. E o Rei da Glória, ele vai vir com poder, com todos os anjos, milhões e milhões, e ele então vai expressar para aqueles que vão ressuscitar, que morreram em Cristo, para aqueles que permaneceram fiéis, sendo vivos, e Cristo vai dizer: bom servo fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo e na alegria do teu Senhor. Que Deus, queridos, nos ajude a sermos fiéis, a permanecer no caminho da verdade, a ter confiança em Deus, a ter a fé em Jesus, a ter a fé de Jesus, a amar a Cristo por sobre todas as coisas e lembrar de que devemos ter uma vida de contentamento, sermos felizes com aquilo que Deus nos dá, sermos fiéis nas condições que nos toque viver. E lembrando, o inimigo, queridos, ele pode tirar muita coisa de mim. Ele pode tirar saúde, ele pode tirar os recursos financeiros, mas o único que ele nunca poderá tirar nem de mim e nem de você é a fidelidade. Entreguemos nossa vida ao Senhor, confiemos nele e o mais ele fará. Sejamos fiéis de todo o coração a Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Vamos caminhar no caminho da fidelidade e que o Senhor derrame muitas bênçãos para que vivamos em alegria e em uma vida abundante em Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Deus te abençoe. Deus me abençoe. Amém.